ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Todo ser que respira, todo ser vivente deve adorar o Senhor. Em todas as circunstâncias da vida, irmão, nós temos que adorar e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura eternamente para sempre. Por isso que aqui o salmista, aqui no Salmo 147, ele nos exorta: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores. O louvor ele liberta. O louvor liberta. Às vezes quando a pessoa está angustiada e ela começa a louvar a Deus, ela coloca um hino de louvor a Deus, e aí Deus começa a trabalhar, e aí vai alegrando o coração. Isso acontece conosco, acontece comigo, acontece com vocês, com os irmãos. O louvor ele nos traz libertação. A gente coloca um hino dentro de casa, né, para poder adorar o Senhor dentro da nossa casa. O nosso lar ele pertence ao Senhor, ele é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Então aqui o salmista fala sobre o louvor, né? O versículo 2: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Isso aqui é uma realidade. Jerusalém ela está sendo edificada para que o Messias possa voltar. Porque tudo começou lá em Israel, tudo começou em Jerusalém, e tudo vai terminar lá em Jerusalém, em Israel. Da mesma forma que Jesus partiu dali, subiu ali do Monte das Oliveiras, um dia vai voltar ali no Monte das Oliveiras, e ele está congregando os dispersos de Israel, judeus que foram espalhados no ano 70, né, pelo general Tito. Eles estão voltando desde 1948 para a Terra Santa. Aqui o salmista ele fala assim: ó, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O Senhor ele sara, o Senhor é o nosso Deus que sara. Jeová Nissi é a nossa bandeira. Jeová Rafá, Jeová Jiré, o Deus proverá, né? Então o nosso Deus ele é maravilhoso. Ele sara os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Um dia o Senhor nos atou nossas feridas, um dia o Senhor entrou na nossa vida, ele mudou a nossa vida. Esse versículo 4 ele é tremendo, ó. Conta o número das estrelas, chamando a todas pelos seus nomes. Os homens já pensaram na grandeza do nosso Pai, do nosso Deus? No universo, segundo o saudoso Adalto Lourenço, o universo, nós vamos ter uma ideia do tamanho que é o universo, que Deus criou tudo para o louvor da sua glória. Ele criou tudo para a honra e glória do seu santo nome. Segundo o saudoso Adalto Lourenço, o universo ele tem mais ou menos 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas, meus irmãos. É muita coisa. É muita coisa, e a Bíblia está dizendo que Deus, ele conta as estrelas, ele sabe o número delas, ele sabe quantas estrelas tem, e ele conhece todas pelos seus nomes. Que coisa tremenda isso aqui. Então ele é o Criador, ele é o Deus soberano, então ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado. Toda honra e toda glória seja dada ao grande eu sou, ao Deus Todo-Poderoso. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. Ele é o Todo-Poderoso. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Nosso Deus é maravilhoso. O Senhor eleva os humildes, versículo 6, e abate os ímpios até a terra. Irmão, se tem uma coisa que Deus não agrada, é de gente soberba. A soberba ela tem que ser banida de nós. Nós não podemos ser soberbos. Deus ele não se agrada de pessoas soberbas. A Bíblia é clara sobre isso. Jesus diz assim: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então nós temos que ser humildes, meus irmãos. A humildade, Deus agrada da humildade. A Bíblia diz que Deus abate as pessoas soberbas, e ele levanta, ele eleva as pessoas humildes. Que Deus nos dê a cada dia mais humildade. Nós temos que ser imitador, igual Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então vamos ser imitadores, irmãos, imitador de Paulo, imitador de Jesus, né?
porque Jesus ele nos deixou o maior exemplo. O maior exemplo de humildade é Jesus de Nazaré. Sendo em forma de Deus, o apóstolo Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não usurpou a ser como Deus. No entanto, ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Esse é o nosso Pai Celestial, que está conosco nesses dias difíceis. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra, os poderosos, os ímpios, as pessoas ímpias, poderosas, que pensam que viver nessa terra aqui, que acham que vai viver aqui eternamente, que pensam que um dia não vai morrer. Não é assim. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, né? As pessoas são apegadas por esse mundo, achando que tudo aqui é deles. Nada é nosso, irmão. Nós apenas somos administrador. Um dia nós vamos embora daqui, tudo fica aqui, nós não leva nada. Cantai ao Senhor. Aqui o salmista diz: cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Nós temos que prestar cultos de ação de graça ao nosso Deus. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Só pelo fato de nós estarmos vivos, só pelos fatos de nós ter vencido esse dia de domingo, estar aqui na igreja hoje, nós devemos adorar o Senhor. Nós devemos adorar o Senhor pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que Ele nos dá, pela água, pela saúde, porque Deus é o nosso Deus é que sara nossas enfermidades. Ele que é o médico dos médicos, e nós devemos confiar nele. Então nós devemos cantar ao Senhor com ações de graça. Ele, olha aqui o versículo 8, ele é o que forma o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir ervas sobre os montes. Eu fico pensando, por exemplo, o homem, um péssimo administrador, né? Deus deixou tudo para o louvor da sua glória. A criação é a coisa mais linda. Eu não sei se vocês têm observado nos telejornais dessa semana, o estado do Mato Grosso tudo pegando fogo, os animais morrendo, né? Incêndios, pessoas incendiárias, incêndios criminosos, as pessoas colocando fogo no mato, matando os animais, matando os pássaros, queimando os passarinhos, ninhos, ciotinhos, queimando os animais. Isso é uma maldade, irmão. Esse mundo ele jaz no maligno, né? Então, um dia a natureza ela clama por socorro, e um dia a natureza ela vai ser restaurada no milênio, quando Jesus voltar. A natureza ela geme, clamando por redenção. Então nós estamos vivendo nesses dias, ela está clamando, e nós sabemos que a redenção da natureza é quando Jesus voltar em Jerusalém e estabelecer o milênio. O versículo 9 diz assim: o que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Que coisa maravilhosa. Deus ele cuida de tudo. Ele cuida dos homens, ele cuida dos animais, ele cuida de todas as coisas. Imagina os irmãos animais lá no mato, lá no campo, né? Deus está cuidando deles, os pássaros. Que coisa maravilhosa, irmão, nosso Deus. Por isso que os animais eles já se levantam de manhã cedo, eles já começam a adorar o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 150, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. É o Salmo 150, verso de número 6. Então nós devemos de glorificar a Deus. Quantas pessoas que levantam, irmão, e não tem para fazer uma oração para agradecer a Deus pelo um dia maravilhoso, por um dia de vida, pelo alimento que Ele nos dá, pelo sustento, pela saúde, pela paz, né, que o Senhor nos dá. Então nós devemos de adorar o Senhor. Olha aqui no versículo 10: não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Versículo 11: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Se tem uma coisa que Deus agrada, meus irmãos, é que nós devemos de temer. Temer a Deus não significa que nós temos que ter medo de Deus. Temer a Deus significa que nós temos que reverenciá-lo e respeitá-lo como nosso Pai. Da mesma forma que um filho, ele tem que reverenciar e respeitar o seu pai. Nós, como filhos de Deus, nós temos que reverenciar e respeitar o nosso Pai Celestial. Ele é maravilhoso. Versículo 12: louva ao Jerusalém ao Senhor, louva ao Sião ao teu Deus. No verso 13 diz assim: porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. O versículo 14 diz assim: ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. Olha o versículo 15, irmão, que coisa maravilhosa. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto aqui, ele está falando da tecnologia. Isso aqui é por internet. Isso aqui é internet. A
Há 20 anos atrás, por exemplo, na década de 80, por exemplo, nós estamos em 2024, né? Década de 80, há 40 anos atrás, mais ou menos, ninguém tinha essa tecnologia de hoje, né? Os celulares eram aqueles celulares bem, eles falavam tijoló, né? Aqueles grandão, não tinha essa tecnologia de hoje. Hoje, com o celular, você pode evangelizar o mundo sem sair da sua casa, né? Os malefícios da internet são muito mais do que os benefícios, mas se a gente souber usar a internet para os benefícios, nós podemos evangelizar o mundo todo, né? Minha esposa está ali gravando ali a mensagem, daqui a pouco vai para a internet e o mundo todo pode assistir e pessoas são salvas. Nós já ganhamos almas assim, pessoas que já me ligaram lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Se converteu, pessoas em Belo Horizonte, ouvindo a gente, né? A gente não consegue ir fisicamente, mas Deus pode levar a nossa voz e evangelizar o mundo. Aqui está falando da internet, irmão. Versículo 15: o que envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. Através da internet, você, daqui a pouco, quando essa mensagem estiver na internet, a pessoa pode assistir ela lá no Japão, pode assistir nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, nas tribos indígenas, onde a internet já chegou. A internet chegou em todos os lugares do mundo, os índios já têm lá a internet. Então a gente tem que aproveitar esses recursos que Deus tem nos dado para nós evangelizar o mundo, porque ninguém vai ter desculpa naquele grande dia e falar assim que não sabia de nada. Não sabia. Todo mundo sabe. O mundo está sendo evangelizado através da internet. Muitos canais do YouTube estão pregando arrebatamento, estão pregando cura, libertação e muitas coisas. Que Jesus salva, que Jesus liberta. Então as pessoas não terão desculpa naquele grande dia. Ninguém vai poder ter desculpa, irmão. Então esse versículo é muito forte. O que envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. O evangelho, ele tem chegado nos 4 cantos do planeta Terra através da internet. Aí as pessoas falam assim: Jesus não vai voltar enquanto o mundo não for evangelizado. Irmão, o mundo já foi evangelizado há muito tempo através da internet. Em qualquer país do mundo, a mensagem já chegou através da internet. As pessoas pegam o celular, digitam ali. Hoje você pega o Google, por exemplo, você entra no Google e você digita lá, pregação, volta de Jesus, aparece aquele monte de mensagens. Você coloca lá, cura divina, libertação, aparece aquele monte de mensagens lá. Então o mundo está sendo evangelizado através da internet, através dos meios de comunicação, do rádio, da televisão. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus e falar que nunca ouviu falar de Jesus. Ninguém vai ter essa desculpa. O versículo 16: o que dá a neve como lã e esparge a geada como a cinza, o que lança o seu gelo em pedaços, que quem pode resistir ao seu frio? As coisas de Deus é muito linda, né, irmãos? Você já viu quando está caindo a neve lá nos Alpes, lá na Suíça, naqueles países frios, né, na Groenlândia, lá na Antártica, né? Eu fico pensando as maravilhas de Deus. Como que Deus é maravilhoso, meus irmãos. Como que Deus é perfeito. Existe muito mais água no mundo do que a terra. E essas águas dos oceanos, tanto faz do Atlântico como do Pacífico, do Índico, do Ártico, essas águas elas ficam girando, as águas dos rios, né? Elas vão até lá na Antártica, congela, depois degela e volta. Vai lá, congela, descongela e volta para os mares, fica rodando, né? Como que Deus é perfeito, irmão? Deus é maravilhoso. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de toda a situação. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa saúde, né? Ele que é o nosso médico. Ele que é o nosso supridor, né? A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós temos que descansar no Senhor. Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Olha, irmão, o mistério do vento, né? A força do vento. Nós não conseguimos ver o vento, mas nós sabemos que o vento tem força. Nós sabemos que o vento existe. É uma boa mensagem para Deus, né? Fala assim: Deus não existe. Aí você diz para ele: você acredita no vento? Acredito. Você vê o vento? Não vejo o vento, mas você sente o vento. Assim é Deus. Nós sentimos Deus. Nós sentimos Deus na nossa vida, no nosso coração.
As pessoas que têm Jesus, ela tem paz. Quem não tem Jesus não tem paz. São pessoas que ficam tentando encontrar paz no mundo, nas drogas, na prostituição, nas bebidas alcoólicas, nas músicas mundanas. Por quê? Porque eles não têm Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus está satisfeito, porque Jesus é tudo na nossa vida. Glória a Deus. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos, os seus juízos a Israel. Glória a Deus. Não fez assim a nenhuma outra nação, enquanto aos seus juízos não os conhecem. Aí ele termina dizendo assim o salmista: louvai ao Senhor. Irmão, em todas as circunstâncias da vida, nós devemos de louvar e adorar ao Senhor. Todo ser que respire, adore ao Senhor. Infelizmente, esse mundo gospel que a gente tem visto hoje, são músicas que não adoram ao Senhor, que adoram o homem. São músicas que traz adoração ao próprio homem. Mas a todos os salmos da Bíblia, você vai ver que está dizendo assim: louvai ao Senhor. Tanto faz o 146, o 147, o 148 começa dizendo louvai ao Senhor. O 149, louvai ao Senhor. O 150, louvai ao Senhor. 145, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Então tudo começa assim: louvai ao Senhor. Ele é que deve ser adorado, não são os deuses, os falsos deuses. A gente tem visto agora, por exemplo, essa idolatria de Trindade. Quantas pessoas que estão indo para lá de a pé, Goiânia para lá, daqui para lá, as pessoas indo lá adorar um ídolo e se esquecem